Oi pessoal do portal, tudo bem com vocês? Então, meu nome é Giovana e meu rostinho é novo por aqui, mas hoje, junto com o professor Rodrigo e com o professor Ari, eu vou estar dando essa aula para vocês sobre a Segunda Guerra Mundial. Essa música que está tocando aqui no fundo é uma música temática só para introduzir o tema para vocês. A narrativa dessa música é sobre o evento que se consagrou com o final da Segunda Guerra Mundial. Eu acredito que alguns de vocês já escutaram falar sobre, que foi o evento, no qual os Estados Unidos lançou 2 bombas atômicas em 2 cidades do Japão, que são justamente Hiroshima, cantada na música, e Nagasaki. Ok? Então acho que já deu tempo de todo mundo se organizar. Vamos começar. Vocês tiveram recentemente, eu acredito, aulas sobre Primeira Guerra Mundial e também sobre o período entre guerras. E é muito importante vocês estarem com isso em mente, porque muitos historiadores, entram em consenso no que diz respeito ao início da Segunda Guerra Mundial. Qual é esse consenso? O consenso é de que a Segunda Guerra Mundial se deu pelo que não foi resolvido na Primeira Guerra Mundial. Vocês devem lembrar que, ao final da Primeira Guerra Mundial, foi assinado entre os países vencedores o Tratado de Versalhes, que foi o que deu fim a essa guerra e também foi como um castigo, várias sanções que foram colocadas para a Alemanha. A Alemanha, nessa Primeira Guerra Mundial, ela foi basicamente culpada por todo o estrago da guerra. E aí, nesse Tratado de Versalhes, vinham várias sanções econômicas, na qual a Alemanha tinha que pagar para os países vencedores todos os gastos que eles tiveram durante a guerra, também impedia a Alemanha de ter poderio bélico, impedia também ela de ter militarização, entre várias outras coisas. Ou seja, essa Primeira Guerra Mundial, esse final da Primeira Guerra, causou na Alemanha um enorme descontentamento, estava todo mundo descontente. Causou também uma grande crise política, os partidos já não representavam mais ninguém, uma grande crise econômica, uma grande crise social. E todas essas crises, elas foram se juntando, e vocês viram também já numa aula sobre a ascensão dos regimes totalitários. Não só na Alemanha, como também na Itália. Na Itália o fascismo e na Alemanha o nazismo. Também ao término da Primeira Guerra Mundial foi criada a Liga das Nações. E essa Liga das Nações ela era responsável por fazer com que houvesse paz no mundo, para que não houvesse uma outra guerra tão devastadora como foi a Primeira Guerra Mundial. E bom, como eu estou dando essa aula aqui para vocês, a gente já sabe que a Liga das Nações não funcionou, porque houve a Segunda Guerra Mundial, certo? Também é importante falar para vocês que a Segunda Guerra Mundial, ela não é uma coisa unânime, não é uma coisa só, certo? Eu dividi aqui, vocês podem acompanhar aí nos slides, a Segunda Guerra Mundial em pelo menos 3 outras guerras. São subdivisões dessa guerra, que é uma guerra imperialista, uma guerra anticomunista e uma guerra também japonesa, que está acontecendo lá no Extremo Oriente, é uma guerra japonesa também, que no final, no meio, vai se juntar com a Alemanha, vai se juntar com a Itália e vai formar esse grande caos que é a Segunda Guerra Mundial. Uma guerra imperialista, por quê? Porque tanto a Alemanha, como a Itália, como o Japão estão buscando expandir os seus territórios. A Alemanha, principalmente, e o discurso do Hitler é de que para a Alemanha ser grande daquele jeito, ocupar todo o espaço que ela precisava de um espaço vital. Esse espaço vital, defendido por Hitler, ocupava vários lugares na Europa que ele queria chegar, ele queria expandir, Uma guerra anticomunista, porque todos esses 3 países que eu falei, tanto a Itália, a Alemanha e o Japão, eles eram anticomunistas. Eles diziam que queriam combater o comunismo e é isso. E esse discurso do anticomunismo era música aos ouvidos dos países ocidentais, como a França, a Grã-Bretanha, os Estados Unidos, que já tinham um capitalismo bem estabilizado, já na sua política há muito tempo. Então, para eles era ótimo que houvesse uns países lá do outro lado da Europa dizendo que vão acabar com o comunismo, certo? E também uma guerra japonesa, que se fala menos, mas que também é importante a gente falar dessa guerra que estava acontecendo no Extremo Oriente. Porque desde da Revolução Meiji, que aconteceu no Japão,
esse país ele vinha se industrializando cada vez mais, vinha crescendo, e isso vinha causando uma grande expansão também. Assim como os outros países, a Alemanha e a Itália, ele vinha se expandindo. O Japão, ele também abandonou a Liga das Nações, né, que foi o que eu falei no começo, que era a liga que era para manter a paz no mundo. O Japão, ele abandona a Liga das Nações e anexou vários outros territórios, como Hong Kong, anexou também a Tailândia, a Nova Guiné, entre outros territórios, principalmente lá do lado Pacífico, certo? Mais pra frente eu coloquei um mapa aqui para vocês se situarem, mas por enquanto vamos continuar aqui. Essa imagem aí que eu coloquei é uma pintura de 1944 e o título dessa pintura, o nome é Khan ou Hitler no Inferno, certo? É só para situarem vocês também, assim. Isso aqui é um mapa mostrando um pouquinho desse expansionismo do nazismo, né, alemão. E para mostrar a vocês, como eu coloquei aí, que o Hitler ele tinha essa tentativa de reunir todos os povos germânicos em um só território. Ou seja, onde tinha o povo germânico, onde tinha alemão, ele dizia que queria ocupar esse lugar. Seria o espaço vital dele. Um dos primeiros locais que ele anexou foi a Áustria, certo? Em 1938, essa região em verde aí no mapa. E ele foi se expandindo, aumentando as tensões entre os países até ocupar basicamente todos esses lugares aí. Voltando para o Japão. O Japão, ele queria principalmente as bases do Pacífico, certo? E foi uma cilada ele tentar essas bases no Pacífico, principalmente as que já tinham a ocupação dos Estados Unidos. Como é o que vocês já conhecem, eu acredito também, o ataque à base de Pearl Harbor. Mais pra frente, o professor Rodrigo vai falar um pouquinho disso, mas é para vocês já terem em mente que o Japão estava tentando se expandir também, e principalmente pelas bases no Pacífico, certo? E além disso, além dessas bases no Pacífico, o Japão queria também ocupar a China. E aí é o que é chamado da Guerra Sino-Japonesa. O Japão, ele cometeu crimes horrendos de guerra, assim, em relação à China. Mataram milhares e milhões de chineses, na realidade, com experimentos que eles faziam, experimentos que diziam ser médicos, mas que é completamente desumano. Faziam experimentos para poder testar depois nos próprios japoneses, assim, técnicas de medicina. Por exemplo, eles colocavam esses prisioneiros chineses em câmaras super frias, com tipo menos 40 graus Celsius, para poder depois cortar partes do corpo deles e fazer testes para caso acontecesse com algum japonês, eles já soubessem o que fazer antes, sabe? Eles colocavam as pessoas de cabeça para baixo para ver quanto tempo o pessoal aguentava ficar pendurado de cabeça para baixo. Enfim, tem coisas horrendas, assim. Se vocês pesquisarem um pouquinho sobre essa guerra sino-japonesa, vocês vão ficar abismados com o tanto de coisa horrível que os japoneses cometeram com os chineses. E também tem a Itália, que dos três que eu falei, da Alemanha e do Japão, seria o eixo assim mais fraco, certo? Porque eles não tinham uma capacidade militar tão grande como as duas outras potências. Entretanto, eles também estavam se expandindo. Era um país que estava se armando, estava se industrializando também e estava buscando expandir esse mercado consumidor. A Itália, ela ia ocupar a Etiópia, ocupou a Etiópia, que é no norte da África, certo? E naquele momento a Etiópia era uma colônia da Inglaterra. Ou seja, já estava começando a rixa daí, certo? Dentre as potências ali da França, da Inglaterra e a Alemanha, a Itália e o Japão. Pois bem, esses três países que vinham escalando essa ofensiva, vinham quebrando o Tratado de Versalhes, vinham se expandindo. Em 1937, eles assinam o Pacto Anticomunista, ou o Pacto Anticominter. E esse pacto, como eu falei no começo para vocês, introduzir, né, eles diziam que iam acabar com o comunismo. Até aí tudo bem, né? Para o pessoal do Ocidente, da Europa, os franceses, tava ótimo, tudo bem. É o pessoal que tá fazendo o trabalho que eu não quero fazer, o trabalho sujo. Estão indo lá para acabar com os comunistas. Até aí tudo bem. Bom, mas não é até aí tudo bem. Por quê? Porque a tensão entre a Alemanha e as exigências que a Alemanha estava fazendo cada vez só aumentava. Até então,
que estava tendo uma chamada política do apaziguamento entre os países do Ocidente, certo? Eles estavam vendo a Alemanha expandindo? Estavam. Estavam vendo a Itália expandindo? Estavam. Estavam vendo o Japão? Tava. Mas para até ali estava tudo bem porque eles estavam com um discurso de anticomunismo gigante. Então, para eles, estava tudo bem até ali. Mas eles estavam vendo que aquele pessoal estava se expandindo e estava começando a ficar tenso o negócio. Uma das coisas que fez aumentar essa tensão foi o Hitler dizer que queria ocupar a Tchecoslováquia, certo? Tem uma região da Tchecoslováquia, que é a região dos Sudetos, que é uma região montanhosa que divide ali a Alemanha, a Polônia e a Tchecoslováquia. E o Hitler dizia que queria ocupar aquela região porque aquela região tinha povos germânicos. E aí foi assinado, certo? Eles fizeram uma reunião. Quem fez essa reunião? A Alemanha estava presente, o Hitler, né? O Mussolini, da Itália, estava presente. Estava presente um ministro do Japão. Estava também o Chamberlain, como está aí no slide, que ele era o ministro do Reino Unido, e o Daladier, que ele é ministro da França. Eles se reuniram, e não tinha nenhum representante da Tchecoslováquia, é engraçado isso, mas eles se reuniram para resolver essa questão desse país. E eles disseram ao Hitler, ok, Hitler, tudo bem, a gente vai deixar você ficar com esse país, certo, com essa região que você quer, desde que essa seja a última que você vai ocupar. Depois disso, você não pode ocupar mais nada, ok? E Hitler, não, beleza, assinaram esse acordo. E aí é engraçado que nesse evento, o Chamberlain, né, o primeiro-ministro do Reino Unido, quando ele volta para o país, ele desce do avião, ele fala, não, estava ali com Hitler, a gente assinou um acordo, e agora é peace for our time, paz para o nosso tempo. Maior falácia, né? Maior papel de bobo o Chamberlain ficou. Porque o Hitler, ele não parou por aí, a gente sabe que ele não parou por aí. Depois de ocupar a Tchecoslováquia, ele, em 1º de agosto, deixa eu passar aqui, 1º de setembro, ele ocupa também a Polônia, que era uma outra região que não tinha nada a ver. Ele fez tudo nas escondidas, né? Só ele, e quem sabia também era a União Soviética. Porque ainda antes dele invadir a Polônia, em 1939, ele fez um pacto de não agressão germano-soviético. Agora é bom lembrar, quem era a União Soviética? A União Soviética era o país comunista que Hitler tanto falava que queria combater. Mas o ódio dele, a raiva dele, o sentimento de querer vingança pela Primeira Guerra Mundial era tão grande em relação à França, à Inglaterra e às outras potências, que ele deixou por um momento de lado o ódio que ele tinha ao comunismo. Então o que é que ele fez? Chamou Stalin, olha Stalin, eu quero ocupar a Polônia e eu sei que se eu ocupar, quando eu ocupar, o pessoal lá vai chiar, então o que é que eu vou fazer? Eu quero que você fique de fora, então a gente vai assinar aqui esse pacto de não agressão, você fica do seu lado, eu fico do meu lado e tá tudo certo. Stalin, beleza. Stalin falou, deixem vocês capitalistas que se matem aí que eu vou ficar por aqui. E deixa só eu achar o mapa aqui para mostrar para vocês. Pronto, tá aí. Essa região aí em rosa é a Polônia, certo? E o Hitler, ele odiava a existência da Polônia. Por quê? Porque dá para vocês verem ali que em vermelho a Alemanha ela tá dividida, certo? Essa regiãozinha aí que divide a Alemanha é da Polônia e foi dada à Polônia pelo Tratado de Versalhes. Ou seja, o Hitler odiava isso. Fora que na Polônia era cheia de judeus. E a gente sabe que o nazismo, né, que a Segunda Guerra Mundial, sobretudo, foi também uma guerra genocida, foi uma guerra racista. Então, o Hitler, ele odiava a existência da Polônia. E essa regiãozinha aí, em rosa na Polônia, é chamada de Corredor Polonês, certo? O Hitler queria essa região. Pode ver que tem um limite aí em vermelho, né, ali na Áustria, Tchecoslováquia, Polônia, região dos Sudetos, que foi os lugares que o Hitler, antes da declaração da Segunda Guerra, já estava ocupando, já estava aumentando a tensão com ele ocupando esses lugares. E quando ele vai invadir a Polônia, né, ele faz esse pacto de não agressão com a União Soviética, e a União Soviética concorda, desde que o Hitler não chegue na fronteira da Rússia, porque aí nessa fronteira da Polônia, do outro lado, seria a União Soviética. Rússia não, perdão, União Soviética. E desde que ele não chegasse. Então eles dividem a Polônia ao meio, em segredo, só eles ali, só a União Soviética, só a Alemanha, decidem dividir a Polônia.
Então, em 1º de setembro de 1939, o Hitler ele invade o leste da Polônia, enquanto a União Soviética invade ali o lado oeste, ou o contrário. A União Soviética invade o leste e a Alemanha invade o lado oeste da Polônia, certo? E aí é um completo caos, é completo desumano, um completo genocídio da população da Polônia. Eu acredito que a população da Polônia foram os que mais sofreram, um dos que mais sofreram na Segunda Guerra, porque eles foram dos primeiros a serem invadidos, certo, pela Alemanha, e um dos últimos a serem libertados. E quando o Hitler invade a Polônia, é uma política de completo extermínio aos judeus, aquele povo, era um ódio, sabe, que... Enfim. E lá na Polônia, o Hitler ele vai criar o chamado o Gueto de Varsóvia. O que é esse Gueto de Varsóvia? Varsóvia é na capital da Polônia, certo? E ele constrói um muro ao redor da capital, e nesse muro ele coloca diversas estrelas de Davi, que é o símbolo do judaísmo, certo? E, bom, os judeus daí já sabem que não vai dar bom, né? O Hitler é o cara que abertamente fala que odeia os judeus, que ele tem uma raça superior, a ariana é a raça superior. E aqui eu separei algumas fotos. Tem fotos muito mais sensíveis, certo? Então eu não quis colocar porque nem todo mundo tem estômago para ver. Então, se vocês quiserem ver, se vocês estiverem dispostos a ver, vocês podem colocar no Google, coloca lá o Gueto de Varsóvia, que vocês vão ver muita coisa sobre esse período aí. E aí, nesses muros que o Hitler criava, ele colocava os judeus e ele cortava a comida do pessoal, cortava a bebida, o pessoal ficava com fome, ficava com sede, não tinha nada. E ainda, por cima, todo dia passava um avião nazista, que lançava uma bomba em um local aleatório, independente de quem estava, quem não estava. Dentro daquele muro lá, lançava uma bomba todo dia. Quem tivesse por perto que morresse. Enfim, era uma coisa completamente desumana, certo? E sobre isso também, sobre o Gueto de Varsóvia, tem um filme bem legal, para quem for ligado aí em cinema, que se chama O Pianista. Infelizmente, ele não tem mais na Netflix, também não tem na Amazon, eu conferi, mas vocês podem encontrar em alguns sites de filme online, ou vocês podem baixar também, quem tiver facilidade para baixar. É um filme muito bom, ele ganhou 3 Oscars, o ator principal ganhou o Oscar de melhor ator, de melhor diretor também, e também tem o Oscar de melhor roteiro adaptado. Enfim, é bom, é bem legal, acho que vocês vão curtir. Então, gente, pra gente resumir, esses foram os acontecimentos, certo? Que foram as escaladas de tensão antes de começar, de fato, declarar oficialmente a Segunda Guerra Mundial. Depois dessa invasão da Polônia pela Alemanha e pela União Soviética, 2 dias depois, no dia 3 de setembro de 1939, a França e a Inglaterra declaram guerra contra a Alemanha, né? E aí começa o que na próxima parte da aula o professor Rodrigo vai destrinchar melhor com vocês, começa o auge, o estopim da Segunda Guerra Mundial. E aí, só pra gente finalizar tudo essa primeira parte, para vocês sintetizarem esse conteúdo, eu queria ler um trechinho, certo? É só um parágrafo desse livro aqui, que é A Era dos Extremos, de Eric Hobsbawm. Ele é um historiador, e essa Era dos Extremos é justamente ele falando sobre o século XX, certo? Ele fala sobre a Primeira Guerra Mundial, fala sobre o período entre guerras, Revolução Russa e sobre a Segunda Guerra Mundial. E eu vou ler só um parágrafo aqui, que é para vocês sintetizarem esse conteúdo. Fosse qual fosse a estabilidade da paz pós-1918 e a probabilidade de seu colapso, é bastante inegável que o que causou concretamente a Segunda Guerra Mundial foi a agressão pelas 3 potências descontentes, ligadas por vários tratados desde meados da década de 1930. Os marcos na estrada para a guerra foram a invasão da Manchúria pelo Japão em 31, a invasão da Etiópia pelos italianos em 35, a intervenção alemã e italiana na Guerra Civil Espanhola de 36 a 39, a invasão alemã na Áustria, no início de 38,
o estropiamento posterior da Tchecoslováquia pela Alemanha, no mesmo ano, a ocupação alemã da Tchecoslováquia, em 1939, e as exigências alemãs à Polônia que levaram de fato ao início da guerra. Alternativamente, ou seja, olhando por um outro lado, além das extremas ofensivas desses três países, a gente também pode olhar para aquele lado da política de apaziguamento. Por que o pessoal deixou eles irem tão longe, sabe? Então vamos lá. Podemos contar esses marcos de um modo negativo. A não ação da Liga das Nações contra o Japão, a não tomada de medidas contra a Itália, a não reação da Grã-Bretanha, ou Inglaterra, e a França, a denúncia unilateral alemã do Tratado de Versalhes, e, notadamente, a reocupação alemã da Renânia, a recusa da Grã-Bretanha e da França a intervir na Guerra Civil Espanhola, a não reação contra a Áustria, a ocupação da Áustria, o recuo delas diante da chantagem alemã sobre a Tchecoslováquia, que foi o Acordo de Munique, foi uma chantagem, Para a Alemanha estava ótimo eles estarem ali cedendo para eles, e eles poderiam ter tomado alguma posição. Mas, como eu falei, o anticomunismo, o medo do comunismo era mais forte do que naquele momento reagir ali contra o fascismo, contra o nazismo, até porque o Hitler ainda não tinha se mostrado o psicopata, o genocida que ele foi, certo? Ele ainda estava começando a mostrar as caras. E também a recusa da União Soviética a continuar opondo-se a Hitler em 1939, que foi o Pacto de Não Agressão Germano-Soviética. Então, gente, é isso. Em síntese, são esses os principais tópicos. Espero que vocês tenham pegado, entendido tudo. E vejo vocês até a próxima.